Salve, salve, meus amigos internautas, tudo jóia? Esse já é o quarto vídeo que eu estou fazendo sobre redes de computadores, de um total de 5. A minha ideia é passar nesses 5 vídeos um pouco de conteúdo de redes para que nos próximos vídeos eu possa abordar assuntos mais específicos do nosso dia a dia, com aquele linguajar, com aquele humor, para as pessoas que não são de TI. Tá? Quebrar esse paradigma que TI é complicado e que é uma caixa preta. E com esse vídeo a gente vai falar de equipamentos de rede e solta a vinheta. Então, pessoal, antes de dar continuidade aqui à aula de hoje, que vai ser equipamentos sobre redes de computadores, só lembrando que já foi gravado um vídeo de conceito, de história e classificações, tá? Nesses equipamentos de rede, eu vou abordar esses itens que estão listados aqui em laranja, que eu acredito que para o objetivo do canal, que é para falar com um público que não é técnico da área, tem equipamentos aqui, os principais que a gente vê na rede, e tem até um pouquinho a mais. Vamos começar com a placa de rede. A placa de rede é todo equipamento que vai conectar uma rede tem que ter uma placa de rede. Se o computador, um notebook no caso, ele tem é, placa de rede, ele acessa a rede via cabo ou via Wi-Fi, tem as duas possibilidades, ele no caso vai ter até mais de uma placa, ele vai ter duas placas de rede. Eu vou passar para uma apresentação aqui que eu acho que vai ficar menos maçante para falar sobre placa de rede. A placa de rede, ela tem dois endereços. Ela tem o endereço físico, que a gente chama de MAC address, que é esse emaranhado aqui, confuso de letras e números que está aqui. Esse endereço físico já vem configurado de fábrica, a gente não tem como configurar ele é único, ou pelo menos é para ser único no mundo todo. Esses três primeiros números aqui, 6 no caso, né, três primeiros pares, é do fabricante, e aqui indica um número único que seria para essa placa. Só que uma placa de rede também, um dispositivo de rede, ele tem um endereço IP, que esse a gente chama de lógico, porque é configurado pelo administrador de redes. Então, se você está com o computador aí em casa e você der um comando, né, do Windows, do Linux, seja lá qual foi o seu sistema operacional, você vai conseguir identificar esses dois endereços que tem no seu computador. Eu iria dar continuidade aqui nos dispositivos de rede, mas eu tive uma ideia para apresentar na prática, que eu acabei de citar aí. Vou abrir o terminal aqui do meu computador, vou dar um comando para identificar as propriedades de rede, e quando eu venho aqui para cima, olha aqui, a minha placa de rede, ela tem esse endereço aqui igual aquele que estava lá, que é o endereço físico, e a gente também tem aqui esse endereço, que é o endereço IP, é o endereço lógico, e que é o endereço que é configurado. No caso, fui eu mesmo que configurei para ele receber esse endereço aqui IP. A gente já falou do hub, pessoal, quando a gente tratou da topologia barramento. Para não ficar muito maçante essa aula, eu não vou repetir o que já foi dito, mas para não passar em branco, o que eu gostaria de falar apenas é que o Hub ele trabalha enviando broadcast, né? Se você tem
esse equipamento aqui tem 8 portas. Se a gente imaginar que tem 8 computadores, cada um com seu cabo de rede conectado nesse equipamento, quando um computador for falar com o outro, ele vai mandar a informação para o hub e o hub vai disparar em broadcast para todos os 8 computadores que estão na rede. Por isso ele é conhecido como equipamento burro. Vamos falar agora do switch. Quando a gente fez aquele vídeo de classificações e eu falei das topologias, quando eu falei da topologia em estrela, eu até já passei alguma informação do switch, que ao contrário do hub, ele consegue montar umas tabelas e consegue saber aonde está cada computador ou dispositivo de rede que está conectado no switch, né? Mas vamos passar mais informações aqui agora do switch. O switch trabalha na camada de enlace. Ele não entende endereço IP, apenas o endereço MAC físico. Lembra agora há pouco quando eu falei da placa de rede, que a placa de rede ela tem dois endereços, um físico que vem de fábrica que a gente não muda e um lógico que a gente configura, até abrir o terminal no meu computador e mostrei aqui em minha casa quais são os endereços físico e lógico do meu computador. Vamos a um exemplo prático aqui de como seria o funcionamento de um switch. Vamos imaginar que o computador quer mandar um arquivo para outro computador e os dois estão plugados no mesmo switch, tá? Esse arquivo, uma foto, por exemplo, alguns dados serão acrescentados à foto propriamente dita para que essa informação ela possa percorrer na rede, né? Então, o que seria acrescentado, além da informação da foto propriamente dita, seria, vamos atentar apenas o que está em destaque aqui em vermelho, o endereço de destino, é o computador que eu quero mandar a foto, e o endereço de origem, né, o endereço do meu computador. Isso vai ser acrescentado aqui, até tem aqui nessa figura, isso vai ser acrescentado nos dados. Aqui seriam os dados, que seria o conteúdo da foto que a gente está exemplificando aqui. Então aqui, ó, o computador A, ele quer mandar uma foto para o computador C. O endereço físico do computador A está aqui em destaque, né? Termina em 6D e o do computador C termina em BB. Aí eu ia dar o comando para mandar a foto pela rede, certo? Seria montado o meu quadro com o endereço de destino e o endereço de origem. Seria encaminhado meu fio, meu cabo de rede, né? Está saindo do meu computador para esse equipamento, seria encaminhado os dados para o switch iria consultar a tabela dele, que eu já expliquei no vídeo de classificações, topologias, estrela, ele tem uma tabela que ele monta, e aí ele sabe, epa, esse endereço de destino que termina com BB está, por exemplo, na porta 25, aí ele ia pegar essa informação e ia passar para a porta 25 e chegaria ao destino. Uma coisa interessante é que o computador aqui AA, ele nem recebe essa informação. O hub, que a gente já falou aqui, a desvantagem do hub é justamente essa. Num exemplo desse aqui, se fosse um hub, aproveitando esse exemplo, vamos imaginar agora que isso aqui é um hub. Então, essas figuras aqui não vão fazer sentido. Mas se fosse um hub, quando eu mandasse para ele, ele ia mandar a informação replicar para todos os equipamentos que estão espetados no hub. Mas o switch, ele tem a inteligência, ele vai chavear, o switch significa chaveador, ele vai chavear para o destino correto. Aqui, pessoal, enquanto o switch chaveia o tráfego de dados usando o endereço IP físico, a gente viu isso quando a gente falou do switch, o roteador roteia o tráfego de dados usando o endereço IP lógico. Lembra que eu falei que a placa de rede de nosso computador ele tem dois endereços. O endereço que a gente chama MAC address, que é o endereço físico, que a gente não pode mudar, já vem gravado na placa de rede do computador que a gente comprou. E tem o endereço lógico, que é o endereço IP, é o endereço que a gente configura. Já falei isso quando falei de placa de rede, já falei disso também quando a gente falou de switch. Agora em roteador.
O roteador, enquanto o switch ele ignorava a informação de IP, o roteador é que vai usar essa informação. Vamos ver como é que funciona, né? O roteador serve para conectar redes distintas. Para que isso ocorra, o administrador da rede tem que configurar o roteador manualmente. Quando eu falei do switch no vídeo de classificações, né, eu falei que o switch ele se configurava sozinho, né? Você ligava o switch, ele não sabia onde nenhum equipamento estava. À medida que os equipamentos iam conversando entre si, ele ia armazenando numa tabela e aí ele decorava onde todo mundo estava, consultando essa tabela, e aí ele conseguia fazer o chaveamento. O roteador não é assim. O roteador você tem que ir lá e configurar as tabelas, tem que configurar tudo manualmente. Existem protocolos que facilitam muito a vida do administrador de rede, que você configura um protocolo, praticamente só adiciona ele e ele faz tudo sozinho também. Não são os melhores, mas existe isso. Mas o que eu gostaria de frisar aqui é que o roteador, ao contrário do switch, alguma interação lá você vai ter que ter. Aí você pode até pensar, mas em minha casa tem roteador. Quando eu sou da NET, aqui tem um roteador, não fiz nada. É porque aí é um roteador muito simples, né? Para uma rede de sua casa, ele já vem pré-configurado. Mas alguém, né, possivelmente, ele já vem pré-configurado de fábrica, porque ele já tem um destino certo que é residencial. Mas quando a gente já pensa numa solução mais empresarial, aí alguma coisa você vai ter que fazer. Para falar de roteador, eu estou falando de endereço IP, né? Porque o que o roteador faz é rotear endereços IP. Eu ainda não falei nessa minha sequência de vídeos nada sobre protocolo TCP/IP. Então aqui eu vou ter que dar um spoiler, vou ter que falar pelo menos o mínimo do endereço IP para a gente poder dar continuidade e entender como é que o roteador trabalha. O endereço IP, quando você olha esse endereço IP aqui, ó, 192.168.0.1. O endereço IP ele tem duas informações. Ele tem um endereço de rede, é a rede que o dispositivo, o computador, celular, impressora está configurado, e o endereço de host é o endereço do dispositivo dentro da rede. Por exemplo, esse endereço IP aqui, ele está me informando duas coisas. Um é o endereço de rede, que pode ser... Deixa eu passar para o próximo slide, que acho que vai ficar mais tranquilo. É o mesmo endereço aqui, né? 192.168.0.1. Ele me dá duas informações. O endereço de rede pode ser só 192 circulado de verde aqui, e o endereço de host seria 168.0.1. Então você falaria, essa minha máquina aqui está na rede 192 e o endereço dela, do host, do computador, é 168.0.1. Poderia ser também que o endereço de rede fosse 192.168 e o endereço de host é o 0.1. O endereço de host é o endereço, no caso, do seu computador, né, pessoal? E por fim, uma outra possibilidade seria o endereço meu de rede é o 192.168.0 e o endereço de host é o 1. Aí você pergunta, como é que eu vou saber o que é endereço de rede e o que é endereço de host? O TCP/IP ele precisa de uma outra informação para ele definir quem é endereço de rede e quem é endereço de host. Para saber qual é o endereço de rede e de host, tem que saber a máscara da rede. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu sei que tem o endereço IP 192.168.0.1. Se eu sei que a máscara é 255.0.0, eu sei que o meu endereço de rede é o 92 e o meu endereço de host é 168.0.1. Se eu vier para o exemplo aqui do meio, eu sei que a máscara de rede aqui agora é 255.255.0.0. Então, nesse caso, eu já vou saber que o meu endereço de rede é 192.168 e o meu endereço de host é 0.1. E por fim, vamos imaginar aqui que você sabe que a sua máscara é 255.255.255.0. Então eu já saberia que o endereço de rede seria 192.168.0 e o endereço de host 1. Só tem essas três máscaras? Não. Máscara, você tem que fazer o cálculo, existem bem mais configurações de máscara que você pode fazer, mas isso aí precisaria já de um conhecimento acima do básico. Com certeza, lá para frente eu vou fazer um vídeo ensinando a calcular máscara, mas isso aqui eu estou dando didaticamente apenas esses três exemplos.
Sabendo dessa informação, vamos passar para o próximo slide aqui para entender na prática como é que seria. Vamos aceitar que nessa casa aqui ele teria uma máscara 255, 255, 2550. Então eu sei que os três primeiros octetos, que está em verde, o 9216880 seria o endereço de rede, e o que sobrar depois, esse 1 aqui pode vir de 1 até 254, ele seria o endereço de host. Voltando aqui para a figura, para facilitar, eu já pintei. A gente tem uma máscara, como eu acabei de citar, e os equipamentos que tem em nossa casa são o 9216880, pode ver que todos têm o 9216880, porque em nossa casa todos os dispositivos estão na mesma rede. Cada equipamento tem um MAC address também que é distinto, né? Que são os dois endereços que qualquer equipamento que está conectado na rede tem que ter. E aí vamos imaginar que o meu computador aqui ele vai imprimir alguma coisa. Quando eu montei essa rede em minha casa, que eu instalei essa impressora na rede, em algum momento na configuração eu tive que informar o endereço IP da impressora, que no caso era o 9216880.2. Aí, quando o meu computador for mandar a impressão, o que vai acontecer na prática quando o protocolo TCP/IP for processar essa informação? Ele vai ver em que rede está o computador. Está aqui em verde. A rede que ele está é o 9216880. E esse computador, o endereço de host dele é 3. Em que rede está o destino? O destino também está na 192.168.0. E o destino, o host que ele quer é o 2. Então, como os dois estão na mesma rede, essa impressão simplesmente o meu computador vai mandar a impressão para o switch vai saber, como a gente já explicou um pouco atrás, qual é o endereço MAC, que o switch só entende MAC, de origem e de destino, e ele vai conseguir encaminhar essa informação para a impressora e sairá a impressora sem problemas. Agora aqui a gente vai imaginar uma outra situação. Eu tenho um Smart TV, o meu endereço de rede está aqui verde, de minha casa toda tem o mesmo endereço de rede, é 192.168.0, e o de host aqui é o 4. Eu tenho esse MAC address aqui e eu quero ligar minha Smart TV para assistir o Netflix. Aí quando a Smart TV for fazer a pesquisa e descobrir qual é o endereço IP do Netflix, ela vai ver aqui, eu inventei esse endereço IP, tá, gente? 188.125.87.40. Eu não preciso nem saber qual é a máscara disso aqui e nem tenho como saber. O que vai acontecer é o seguinte, quando o protocolo TCP/IP for processar isso, ele vai falar o endereço IP de origem é 192.168.0. O endereço de rede. O de destino não é 192, então não é nosso. Então ele já sabe aqui que os dois dispositivos, no caso a Smart TV e o datacenter do Netflix, onde está armazenado os filmes, não estão na mesma rede. Aí o protocolo TCP/IP tem a inteligência de falar, eu vou encaminhar essa mensagem para o roteador. E o roteador é que vai resolver isso aí. Então, por isso que eu disse anteriormente que o roteador, ele une redes. Deixa eu ver como é que eu disse. Deixa eu voltar lá quando eu disse aqui. O roteador serve para conectar redes distintas. Então, nesse caso aqui, ele está conectando a rede do Netflix com a rede de minha casa. Aí, como eles não estão na mesma rede, o pacote seria encaminhado para o roteador e o roteador encaminharia para a internet. Só para vocês entenderem, fisicamente falando, isso aqui vai passar por N roteadores na internet. Né? O caminho que ele seguiria seria algo tipo o seguinte: eu comecei a baixar um filme do Netflix. Ele veio para o roteador de minha casa, que na outra ponta do roteador de minha casa vai ter um outro roteador do meu provedor de acesso. Aqui em casa, no caso, seria a NET. Aí a NET vai encaminhar para um outro roteador, talvez da própria NET,
que aí encaminhará para um outro, talvez da Embratel, eu não conheço, dá até para descobrir mais ou menos como é que ele vai fazer essa rota, mas não vem ao caso. E aí até chegar no roteador da Netflix e fazer a conexão. Isso aí é muito rápido, você nem se percebe, né? Quando você dá um play na sua TV para assistir o Netflix, na mesma hora já começa a baixar o filme, porque isso aí é praticamente online. Mas ele passa por todos esses caminhos. Então, eu achei essa figura aqui bem interessante, pessoal, para a gente fazer até uma reflexão, né, e entender. Isso aqui é bem importante. Quando a gente vê o endereço IP, como está aqui, só o endereço IP não me disse muita coisa, porque eu já sei que aqui eu vou ter um endereço de rede e um endereço de host. Quem é o endereço de rede, quem é o endereço de host, só com isso aqui eu não vou saber. Eu tenho que ter a figura da máscara de rede, que eu vou, com a máscara de rede, calcular quem é endereço de rede, quem é endereço de host. E aí, quando meus equipamentos forem conversar entre si na rede, como aqui na casa doméstica, se tiver todo mundo na mesma rede, todo mundo verdinho aqui, a comunicação vai ficar apenas no switch. O roteador nem vai saber o que está acontecendo aqui. Se por um acaso a comunicação for para redes distintas, o pacote vai ser encaminhado para o roteador e o roteador vai encaminhar para o destino final. Didaticamente falando, na figura aqui, vocês podem estar se perguntando, mas aqui em casa eu tenho um roteador parecido com esse da figura, mas eu não tenho a figura desse switch aqui. É porque o seu roteador ele já tem algumas portas aqui que ele também trabalha como switch. E didaticamente eu quis botar como coisas separadas, distintas, porque se eu colocasse na mesma figura eu acho que ficaria mais complicado, tá certo? Sobre roteador, a parte elementar seria essa, tá? Claro que o roteador ele tem muito mais coisas para falar, mas o elementar seria isso. Com isso aqui já dá para você ter um conhecimento acima da média das pessoas que não são da área de como funciona essa tecnologia aqui TCP/IP. Dando continuidade aqui, a gente vai falar do Access Point, que é um equipamento de rede que vai dar acesso dos equipamentos wireless à rede cabeada. A gente já falou um pouco do Access Point quando a gente falou do Wi-Fi. Sinceramente, eu botei aqui porque ele tem que ser é, incluso com os aparelhos de equipamentos de rede, mas não tem muito o que falar nele de uma forma genérica, né? E também não vou especificar nenhum detalhe de tecnologia ainda. Uma, essa figura aqui embaixo, né, esse repetidorzinho é bem comum no mundo residencial e ele pode ser configurado como access point, roteador ou repetidor. Não é a mesma coisa. A diferença entre eles é bem sublime. Eu quis deixar isso aqui apenas registrado, mas isso aqui vai ficar para um próximo vídeo, quando a gente já estiver tratando de alguns detalhes de rede, quando acabar essa sequência de vídeos que a gente está fazendo aqui agora. Servidor. Já falei algumas vezes também de servidores. Servidor é um computador geralmente com poder de processamento muito maior do que o computador do usuário final. Eu estou colocando aqui dois exemplos para a gente, quem nunca viu, ver, né? Aqui é um servidor standalone de torre. E geralmente nas empresas maiores que tem muitos servidores, a gente tem servidores de rack, né? Cada gaveta dessa aqui é um servidor diferente que vai prover algum serviço, e eu vou dar alguns exemplos aqui de serviços que o servidor pode oferecer. Um servidor ele pode ser um servidor de banco de dados, né, que é o mais clássico, né? Você, quando vai utilizar computador, você está usando geralmente sistemas. Esses sistemas têm dados. Os dados são salvos em um local específico de armazenamento, que são os bancos de dados. Servidor de arquivos já é um servidor que vai ter um outro programa instalado nele. Ele vai ser um programa para compartilhar HDs, né, para disponibilizar os arquivos de uma maneira centralizada para todos os usuários da empresa. Servidor web, acho que muito clássico hoje em dia, né? A gente usa web, como eu falei na história, né? Web hoje é sinônimo de internet.
A gente utiliza a internet o tempo todo para navegar em páginas web. Quando a gente coloca lá www.globo.com, a gente na realidade está indo em algum servidor web da Globo, do Grupo Globo, e está sendo disponibilizado aquelas informações em forma de páginas HTML. Outro exemplo, servidor de autenticação de rede, quando a gente chega no trabalho de manhã cedo, que coloca o nosso usuário e senha, se a gente colocar a senha errada, ele vai dizer para senha errada, não pode. É um servidor que, ou qualquer site que você entre, né, e coloque seu usuário e senha para entrar no Google, para entrar na homepage do que você já cadastrou seus usuários para seus serviços de e-commerce. Então é um serviço de autenticação de rede. Servidor de impressão, muito comum em empresas, que as impressoras nas empresas, elas já têm um cabo, uma placa de rede ou cabeado sem fio, e quando o, o usuário manda imprimir, tem um servidor que faz todo o controle das filas da impressora, dos IPs da impressora, tem o servidor de impressão. Servidor DNS é um outro serviço da família TCP/IP. Quando nós humanos, nós temos a facilidade de decorar palavras e não números, né? E as máquinas já são o inverso. A máquina não sabe, não entende palavra, a máquina só entende números. Quando eu falei de endereços IPs há pouco, né, quando eu estava citando o roteador, eu dei um exemplo lá da Smart TV querer acessar um site do Netflix. E aí eu falei lá, né, ela comparou o IP da rede doméstica, no caso, com o IP da rede da Netflix, viu que era diferente e aquele pacote ser encaminhado para o roteador. O que é interessante falar isso é que eu dei exemplos de IP ali, né? E é assim que funciona mesmo. Se eu quiser entrar agora no site da Netflix, eu vou digitar www.netflix.com. Porque para mim é fácil eu lembrar desse nome. Só que o computador ele não vai saber disso. Ele vai ter um IP que eu nem preciso saber qual é. Então, qual é a mágica? Eu digito www.netflix.com, um banco de dados distribuído vai converter esse nome para o IP, que é o IP da Netflix, e aí vai encaminhar, porque a rede de computadores toda só vai entender esses números IPs, ela não vai entender, ela nem vai saber que existe esse netflix.com. E o serviço que faz essa tradução de nomes para endereços IPs são servidores DNS. Por fim, né, existem aqui centenas de serviços que os servidores podem prover. Eu quis botar esses aqui que eu acho interessante, que você já tem um conhecimento para entender, como por exemplo, um servidor DHCP. Hoje você já pode entender para que serve. Ainda quando eu falei de roteador, né, voltando lá, eu disse que o MAC address, o endereço físico, já vem de fábrica, mas o endereço IP a gente é que tem que configurar. E na teoria a gente tinha que ir máquina em máquina e sair colocando endereço IP. Aí você tem que colocar o endereço do roteador daquela rede. Você tem que botar várias informações quando você vai configurar o endereço IP de uma estação de trabalho. O DHCP é um serviço que já faz isso para você. Você vai no DHCP, você basta todas as informações necessárias e quando o computador é ligado na rede, que ele não tem endereço IP, ele vai ver que não tem endereço IP, o endereço IP dele vai estar marcado como dinâmico, aí ele vai procurar um servidor DHCP e o DHCP dele é que vai fornecer o endereço. Voltando para as redes domésticas, você pode se perguntar, né, até eu ter dado essa explicação, agora você já sabe, você podia se perguntar. Gustavo disse que endereço IP a gente tem que configurar, mas o meu roteador aqui de casa eu nunca configurei nada. Eu vou lá, botei o cabo de rede, meu celular eu botei aquela senha do Wi-Fi e tem IP, tem tudo. É porque, como eu já disse, o roteador que você recebe do seu provedor de acesso, ele já vem com várias coisas pré-configuradas, inclusive ele é um servidor DHCP. Por fim, o último equipamento que a gente vai abordar nessa videoaula aqui de firewall, de equipamento de rede, é o firewall.
Ele é uma barreira de proteção que controla o tráfego de dados entre seu computador e a internet. Ou seja, entre a rede onde seu computador está instalado e a internet. Seu objetivo é permitir somente transmissão e recepção de dados autorizados. O firewall ele é um equipamento de borda, ele fica justamente ali separando a rede de sua empresa e a rede da internet, porque tem todos os perigos. E o Firewall ele trabalha com regras. Eu vou dar um exemplo aqui também que eu preparei para ficar mais fácil o entendimento. Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem essa empresa aqui, certo? Sua empresa ela tem alguns serviços. Por exemplo, a sua empresa ela tem um sistema de monitoramento de câmaras e quem controla, você contratou, terceirizou e a pessoa que controla, ela não está nem dentro de sua empresa. Você contratou uma empresa terceirizada que ela vai fazer todo o monitoramento das câmaras. Você também tem vários sistemas que seus parceiros precisam utilizar, conectar, seus clientes vão acessar esses sistemas pela internet, eles não estão dentro da sua empresa, além de serviço de e-mail, serviço de arquivos, tudo funcionando. E aí, quando os usuários, né, os empregados dessa empresa estão trabalhando aqui dentro, é tudo fácil. Mas o problema é que as pessoas também precisam acessar de fora, né? Então, na borda da sua rede, da sua empresa, vai ter a figura do firewall. É um equipamento, né, que ele vai fazer esse controle de dizer o que pode e o que não pode entrar. No caso, um técnico experiente de cibersegurança, ele vai ter que conhece bastante de protocolos e da empresa, ele que vai ter que configurar esse equipamento. Eu vou dar apenas um tipo de exemplo de configuração. O firewall pode ter vários tipos de configurações, mas seria algo tipo seguinte: você tem do lado de cá, né, as pessoas que precisam acessar a sua empresa. Você tem uma empresa de segurança, como eu disse, os clientes, parceiros e os funcionários que trabalham de home office. Nesse exemplo aqui, se a empresa de segurança ela precisa controlar o monitoramento das câmeras, você vai configurar o firewall, possivelmente uma ideia que poderia ser feita. Vamos imaginar que essa empresa de segurança ela tem internet também, ela tem endereço IP, e aí você já diz no firewall, quando chegar uma solicitação para acessar a rede da minha empresa, que é do IP da empresa de segurança, você deixa apenas acessar o sistema de monitoramento e bloqueia todos os outros sistemas, porque a empresa de segurança só precisa acessar, só pode acessar isso. Se criou essa regra no firewall. Aí, seus clientes e parceiros, você vai criar uma outra regra, né, para dizer, ó, os clientes e parceiros que são cadastrados e tal, eles podem acessar os sistemas, mas não podem acessar os outros serviços. Por fim, você pode fazer uma configuração, as pessoas que estão de home office trabalhando de VPN, você pode configurar, não, os meus funcionários, eles podem acessar os sistemas, eles podem acessar os arquivos da rede, eles podem acessar o e-mail da empresa, mas, por exemplo, foi apenas ilustrativo, não pode acessar o sistema de monitoramento de câmeras. Então, o firewall seria o equipamento de borda justamente para isso. Ele que vai garantir a segurança de sua empresa, dizendo o que pode e o que não pode ser feito. Bom, esses eram os equipamentos que eu precisava falar, que são os mais comuns na rede de computadores, tá? O próximo vídeo a gente vai falar de protocolos de rede, vai ser o último vídeo dessa série de vídeos que eu estou fazendo de redes de computadores. Eu acredito que quando acabar esse último vídeo, a gente vai poder falar de temas mais específicos e o nosso canal vai ficar ainda melhor, tá bom? Se está gostando, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal.